Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o Lucas Costa, sou do Rotary Clube Itacoaxetuba e vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre como melhorar esse engajamento nas redes sociais do seu clube, o que você pode fazer, algumas dicas bem práticas e bem rápidas. Então vamos lá comigo, por favor? Então vamos lá. Como eu disse, eu sou lá do Rotary Clube Itacoaxetuba e essas são as 5 dicas para engajamento nas redes sociais. A primeira dica, vamos primeiro entender o que é esse engajamento, né? Então, o engajamento nada mais é que é o relacionamento, a interação das pessoas com a sua página. Então, curtidas, comentários, compartilhamentos, ou até mesmo a leitura daquele texto ou a visualização daquela imagem, a gente chama de engajamento. Por que isso é importante? Por que é importante você ter um engajamento? Com o engajamento, você consegue ampliar a exposição do seu conteúdo para mais pessoas. Então, quando uma pessoa compartilha, automaticamente mais pessoas vêm. Mas também existe ordem nas apresentações. Coisas que são mais importantes, ou seja, que engajem mais pessoas, as redes sociais costumam apresentar para mais pessoas. Coisas sem engajamento, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém fez nada, geralmente isso é mostrado para menos pessoas. Então o engajamento é uma forma de você conseguir aquela exposição orgânica que a gente tanto quer, né? Vamos lá. Primeira dica: emoção é tudo. Vamos lembrar que um relacionamento ele é pautado em emoções. Não existe relacionamento sem emoção. E quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de redes de relacionamento. Aqui você precisa prestar bastante atenção, gente. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Redes sociais são para relacionamento, não para promoção. Opa, deixa eu explicar melhor. Promoção, não adianta você querer colocar seu conteúdo ali, porque não é isso que as pessoas estão esperando ali. Elas estão, não é um comercial de televisão. Ali ela quer saber sobre as coisas, mas de uma forma em que crie relacionamento. E não essa exposição simples. Vou dar um exemplo. É muito mais interessante nas redes sociais você falar o porquê do projeto, quantas pessoas vão atingir, o que vai acontecer com esse projeto, do que o simples panfleto digitalizado, que tem data, hora, dia. Esse não vai aparecer para ninguém. Então é melhor você ir contando histórias sempre. E vamos lembrar que as reações que as pessoas vão ter são essas, né? Curti, amei, surpresa, triste, feliz. Você entende que se o seu conteúdo não gerar isso, essas reações, ele não vai ter o engajamento necessário. Então entenda isso. Emoção é tudo. O que você publicar tem que estar relacionado a algo emocional. Não adianta fazer diferente, tá bom? Segundo, vamos entender que a multiplataforma é uma realidade. Não existe mais hoje uma rede social. Igual na época do Orkut, que foi a precursora de tudo isso. E mesmo naquela época já tinha outras redes sociais. Então, vamos entender aqui. Você não acessa só uma, você não fica só uma. Muita gente ainda pula de uma para outra, né? Acorda de manhã, vê as atualizações em uma, vê a atualização em outra. Então, ser multiplataforma é muito importante. Em todas as plataformas, vou dar uma dica agora nessa febre de lives, você vai ter que usar formas de contemplar todas as plataformas. Então, não adianta fazer sua live no Facebook. Isso pode virar um vídeo para o YouTube ou até mesmo transmitir ao mesmo tempo para o YouTube e para o Instagram e comunicar essas pessoas através do WhatsApp, através do e-mail. Tudo isso tem que funcionar de uma forma única. Nunca esqueça que a multiplataforma ela é uma realidade que está aí e nós precisamos trabalhar com ela de qualquer jeito. A outra dica que eu posso dar para vocês é constância. Não existe rede social sem constância, ou seja, as publicações devem ser constantes em todas as plataformas, vamos lembrar disso. Você tem que criar um calendário dessas publicações. Então, como que você pode fazer? Vamos lá, aqui a gente tem que dividir só uma coisinha. Rede social feita de maneira amadora e feito de maneira profissional. Eu estou falando aqui que de forma profissional vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então você tem que criar um calendário de publicações. Segunda, quarta e sexta, terça e quinta, sábado. Você tem que achar esse calendário o ideal para o seu clube. Eu sempre recomendo uma, duas postagens por dia, no mínimo mesmo. E é claro, né? Todos os dias postagem também é legal, se tiver conteúdo. Se não tiver conteúdo, não precisa postar. Os stories também estão ajudando muito nesse engajamento.
Então aquelas mensagens que apagam depois de 24 horas também é uma boa opção. E além disso, as enquetes. Então sempre quando você coloca o seu público para conversar com você, isso é importante. Então a constância é fundamental para você conseguir esse engajamento. Porque se você para de ser constante, o engajamento cai e você não vai atingir o público que você deseja, tá bom? O que é mais importante? Forma ou conteúdo? Aqui fica uma pergunta. Você consegue me responder aí no chat? O que você acha que é mais importante? Ter uma forma boa, ou seja, ter uma foto enquadrada direito, no tamanho certo, ou ter um conteúdo para essa foto? Responde aí no chat, por favor, para mim. O que você acha mais importante? Forma ou conteúdo? Mas vamos lá. Primeiro, a forma é importante, gente. Tome cuidado com ela. As fotos devem passar emoção. Como que eu posso explicar isso, né? As fotos devem seguir a ação e não somente as pessoas. Tem muito clube que tira aquela foto, né? Todo mundo de braço cruzado, ou todo mundo abraçado, ou de mão dada, em frente do evento. Isso não serve para nada, viu, gente? Ou serve só para você marcar as pessoas, aí dá um engajamento. Mas a foto que as pessoas querem ver é da ação. Então, vou dar um exemplo. Você vai entregar uma cesta básica, não tira uma foto só em frente à cesta básica. Tira aquela foto da pessoa entregando e a outra recebendo. Se você não tem direito de imagem, tira a foto só da mão, só da ação. E não necessariamente das pessoas. Isso ajuda muito. Fotos que transmitam essa ação é muito importante. Vídeos curtos também são fundamentais. Os vídeos hoje é a melhor forma que você tem para criar engajamento. Tá bom? Além disso, as hashtags que a gente usa são muito importantes. Hashtag, gente, 2, 3 hashtags, coloca o seu clube, coloca Rotary Clube, porque quando você colocar Rotary, o mundo todo vai poder ver isso. Vocês entendem? Então aquela pessoa que está cadastrado naquela hashtag vai acabar gerando mais engajamento para a sua imagem ou para o seu conteúdo. E é claro, né? 2, 3 falando sobre sua cidade ou o que você estava fazendo. E nós devemos explorar todos os formatos. Existem vários formatos de fotos, vários formatos de vídeo. Explorar eles são importantes. As lives feitas na vertical, de vez em quando, é legal, mas o melhor formato para live é na horizontal, tá bom? É deitado, com o celular deitado. Mas você pode brincar com esses conteúdos, tá bom? A quinta, então, e o cuidado com o conteúdo. Então, você tem que tomar cuidado com os dois. Os dois são importantes. Você tem que falar a linguagem do seu público. Não adianta, gente. Se você está numa rede social, você tem que falar a linguagem do seu público. Nós, do Rotary, usamos alguns termos que devem acompanhar na internet. A gente chama o nosso companheiro, né, de companheiro, não é integrante do clube. Então, você pode usar isso e deve usar a linguagem do seu público. E nunca se deslocar muito disso. As informações devem ser formais e informais. Por que eu falo de formais e informais? Então você tem que colocar assim as ações formais, o que você fez de forma ali organizada. Mas também, gente, lembra que é uma rede social? Ninguém é tão perfeitinho. Você pode colocar ali a prévia do evento. Então vou dar um exemplo. Você está fazendo um evento, enquanto isso, você faz stories falando sobre como que está a organização, alguém que está ali trabalhando de uma forma mais ágil, alguém que está ali numa posição diferente, uma imagem diferente. O pós também, né? Depois que tudo terminou, mostra como ficou, como que as pessoas estão, grava pequenos vídeos delas falando sobre isso, é muito legal. Né? Os depoimentos, gente, são tão fortes que se você soubesse, você faria um depoimento, uma série de depoimentos para cada evento. E ó, os depoimentos eu digo antes, durante e depois. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um jantar de algum tipo do seu clube. Mostra a preparação antes, faz o depoimento da cozinheira falando, olha, estou tentando fazer com o máximo carinho isso. Mostra durante o evento, pega as pessoas falando o que achou do jantar e depois os resultados. Deixa o presidente falar, os resultados foram esses, aqueles. Isso gera muito engajamento, né? Navegue nos assuntos do momento, tem muitos assuntos no momento que são bacanas, você tem que navegar. Exemplo, agora nós estamos aí com essa questão da quarentena. Coloque os assuntos relacionados à quarentena na página do seu clube. As datas comemorativas, tome cuidado, só com relação.
O que é isso? Não adianta você colocar uma data comemorativa que não tenha ligação nenhuma com o Rotary ou com o que vocês estão fazendo. De tempos em tempos, utilize o humor. O humor, gente, move o mundo, só que nós não podemos explorar isso 100%. Então, de tempos em tempos, não tem problema colocar algo que transmita essa sensação de humor. Os TBTs ajudam também, e uma dica aqui é fazer TBT de resultado. Toda quinta-feira, né, que os TBTs é isso, toda quinta-feira você coloca aqui as recordações das últimas quinta-feiras. Mas não tem ligação a isso, tem ligação mesmo assim. Coloque coisas que você realizou, que seu clube realizou toda quinta-feira, escreve lá TBT que vai também ajudar no seu engajamento, tá bom? E não poste qualquer coisa. A dica é, se você, o que você vai postar é só para preencher o cronograma, é só para preencher as coisas, não faça isso. Trate com um pouquinho mais de carinho os assuntos que você vai postar, tá bom? Uma dica extra aqui é pense em impulsionamento. Gente, vamos lembrar que as redes sociais, elas têm custo, elas são uma empresa, as mais lucrativas do mundo também, né? Então elas querem ganhar dinheiro. Você acha mesmo que o seu conteúdo vai ser explorado para todo mundo? Um pouco provável. Então a dica que eu dou é, tente pensar com o seu clube em gerar algum recurso para fazer esse engajamento. Lembrando que a gente não pode tirar esse recurso dos eventos ou coisa do tipo, mas vamos imaginar que ele serve como se fosse um panfleto. Né? Você tem custo ali de divulgação. Então é importante você pensar um pouquinho em formas de conseguir uma verba mensal para você fazer ou mensal ou por publicação, de você fazer o impulsionamento. Às vezes um impulsionamento de 10, 20 reais já atinge muita gente e público específico seu. Então a dica é, pense um pouquinho nesse impulsionamento. A gente pode dar esse passo a mais no Rotary Club, tá bom? Então, gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Como eu disse, eu sou do Rotary Club Itaquá. Se você quiser levar essa palestra completa, se você quiser que a gente converse mais sobre engajamento ou sobre redes sociais ou imagem pública, estou 100% à disposição. Quero agradecer a toda a comissão da imagem pública, agradecer ao governador pela confiança e nós estamos aqui à disposição. Tá bom, gente? Nas redes sociais é só me procurar lá, Lucas do Liceu, estou à disposição. Muito obrigado a vocês, continue com seus treinamentos, um bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!